dá um desânimo mesmo, cara. E você tem que entender os protestos da torcida do Vasco, agora nos escritórios da 777, enfim, né? O protesto muda de lugar. Mas também em São Januário teve a pichação. Eu só acho que em meio a isso tudo e a esses nomes que não empolgam ao elenco que já tem, o Barbieri não é o principal culpado, essa é a minha visão, pelo menos por enquanto não há motivo para demiti-lo. E eu sempre lembro aqui o caso do Zé Ricardo, né? Foi na última Série B que o Vasco disputou. O Vasco só sobe graças à pontuação obtida pelo Zé Ricardo no início do campeonato. A galera vaiava, teve pressão e tudo mais, o Zé Ricardo saiu. Aí veio Maurício Souza, Emílio Faro, até o Jorginho, que não teve um aproveitamento. O melhor aproveitamento foi o do Zé Ricardo. E o Vasco subiu na última rodada. Eu acho que assim, cara, tem que se pensar agora. Eu sei que é muito difícil pro torcedor isso. Mas, por exemplo, a demissão do Barbieri, o que vem após? Qual nome vem dirigir o Vasco da Gama, né? E vai chegar e dar conta do recado, fazer esse elenco jogar bola sem passar perigo de ser rebaixado. Não, eu não vejo. Então, eu acho que é um momento crítico no Campeonato Brasileiro e, na minha visão, hoje, a demissão do Maurício Barbieri poderia piorar a situação do Vasco. É bom a gente pensar nos últimos anos que o Vasco passou e tudo mais. Isso não isenta o torcedor de cobrar o que o Barbieri fizer de errado, não isenta o torcedor de cobrar. E eu acho que essa é a cobrança, reforços, a 777, né? Enfim, porque tem que chegar reforços, que na minha visão é um elenco que vai passar por apuros no Campeonato Brasileiro. No limite ali para não cair. É esse o elenco que o Vasco tem hoje. Se for assim, é graças ao trabalho do treinador. E o Barbieri tá fazendo o que pode, cara. Mal ou bem nos 2 últimos jogos, na minha visão, o Vasco não joga mal. O Vasco enfrenta o São Paulo, na casa do São Paulo. O São Paulo tá invicto com o Dorival bem e joga melhor que o Santos. Porque o Barbieri não pode entrar lá, cabecear, fazer o gol. Isso não pode. Então a minha visão hoje é que a demissão do Barbieri seria um fato impactante na situação do Vasco. Eu acho que poderia piorar a situação. Não sei como é que você vê, Gabriel. As duas coisas podem andar juntas. Você pode cobrar um melhor desempenho do Barbieri. Tá muito claro que o Vasco precisa evoluir em vários sentidos. Por mais que seja um material humano limitado, eu acho que é uma equipe também que em alguns momentos apresenta uma falta de criatividade acentuada. É uma equipe que não apresenta o ajuste defensivo necessário e isso passa, sim, pelo trabalho do técnico. E ao mesmo tempo que eu critico, eu defendo a permanência do Barbieri. Nem sempre troca de técnico resulta em melhora de rendimento. Pode acontecer? Pode. Mas eu não tenho bola de cristal para adivinhar. E eu tenho medo de acontecer justamente o que você falou. É na troca de técnico o Vasco ter uma queda ainda mais acentuada no rendimento. E aí a situação... Hoje você vê o time ainda organizado, cara. A situação que já é preocupante, ela ficaria alarmante, ficaria desesperadora. Para um Vasco que está se reformulando, recebendo o jogador. Um outro fato desse, no Botafogo. Paulo Autuori era o técnico do Botafogo, não empolgava o torcedor, muitos empates e tudo mais. Todos os jogadores que estavam naquele elenco, inclusive Pedro Raul estava naquele elenco do Botafogo, disseram que, cara, a saída do Paulo Autuori ali praticamente determinou o rebaixamento. Depois de uma sequência... Bem, mal pontuava. Isso, sequência depois de treinadores e tal. No final, Barroca e o Botafogo caiu com rodadas de antecedência, assim. Então eu acho que é um momento crítico e, na minha visão, não é o momento para demissão do Barbieri hoje. Pode ser que eu apoie isso se o time perder a organização mais pra frente e tudo mais. Não vejo dessa forma. Acho que o Barbieri, com esse elenco que o Vasco tem, que é um elenco fraco pra Série A do Campeonato Brasileiro, ele ainda consegue extrair algo de positivo desse elenco, fazer jogos como fez contra o Atlético Mineiro, como fez contra o Palmeiras. Tá na hora de voltar a fazer um jogo desse tarde, vencer uma partida, óbvio. Agora, eu acho que a demissão dele pode ocasionar um problema maior no Vasco, e aí sim, é uma luta desesperada contra o rebaixamento. No último rebaixamento do Vasco, o Ramon Menezes foi demitido na primeira oscilação, depois vieram Sapinto, Luxemburgo e o Vasco acabou rebaixado.